A Allos é a maior empresa de shopping centers do Brasil. 46 shoppings, 1,26 milhões de metros quadrados e distribui um dividendo hoje perto da casa dos 12% a 13% ao ano, dependendo de qual cotação você pega. É por causa desse dividendo que quase todo mundo está comprando essa ação e também por causa de um vídeo de um gestor que recomendou as ações lá atrás, né? Ontem saiu o resultado do segundo trimestre e eu fui atrás de uma pergunta simples. De onde está saindo o dinheiro da Alus, né? A resposta está no próprio relatório da empresa, na página do fluxo de caixa, e ela é um pouco desconfortável para quem não entende muito bem de valuation. O dividendo prometido é de aproximadamente 1,6 bilhões de reais por ano. O caixa livre da companhia, mesmo na conta mais generosa, é de 1,08 bilhões. Faltam cerca ali de 600 milhões. Mas esperas, porque no final desse vídeo eu vou te dizer por que eu estou comprando a ação mesmo assim e vou te explicar exatamente o porquê com valuation em três cenários e todas as premissas na tela. Primeiro, os números sem interpretação, né? Receita líquida, 723 milhões, alta de 11,6%. EBITDA ajustado de 525 milhões, alta de 10,5%. FFO, que é o indicador que realmente importa em shoppings, de 340 milhões, alta de 12%. E um FFO por ação de 68 centavos, alta de 11,9% ali, né? À primeira vista, é um excelente trimestre, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas ao longo do vídeo eu vou te mostrar em que parte é mesmo. Tem coisa boa aqui, mas três perguntas mudam totalmente a nossa leitura. De onde vem a receita, de onde vem o lucro e de onde vem o dividendos. Vamos nas três por ordem, começando pelo lucro. Por que que o lucro é um número que vai virar manchete? Lucro líquido de 308 milhões, alta de 53%. Parece excelente. Agora olha uma linha acima da DRE. Lucro antes dos impostos, 225 milhões. No mesmo trimestre do ano passado, 225 milhões. Ou seja, não mudou praticamente nada. Todo o crescimento veio de uma única linha. Imposto de renda diferido, 134 milhões positivos contra 11 milhões no ano passado. Isso é basicamente um crédito contábil, tá? Ele não entra no caixa, não paga dividendo, não compra nada. Isso não é maldade da empresa, nem da gestão, nem do RI. É a natureza do setor. Shopping normalmente tem uma depreciação contábil enorme, ativo reavaliado, imposto diferido gigante. Por isso o mercado nem usa o lucro líquido aqui. Usa o FFO, que soma a depreciação de volta, e usa só o imposto que foi efetivamente pago. Fica a lição, quando você ver nas manchetes de jornal, né, ou então nas thumbnails dos canais, Alus lucra 53% a mais. Ignora esse fato e vai direto para o FFO. Esse é o insight que separa o canal do noticiário. Não corre. A receita cresceu 11,6%. De onde vem? Abrindo os 766 milhões de reais que a receita cresceu no ano, serviços, que é basicamente a Hello, o braço de mídia da empresa, contribuiu com quase 33 milhões, cresceu 84,5% ano, trimestre contra trimestre, né? Puxado ali pela Copa do Mundo e pelos aeroportos. Outras receitas contribuiu ali com 26 milhões. Isso é basicamente desenvolvimento imobiliário. Nesse trimestre, a venda definitiva de um terreno em Uberlândia, que sozinha gerou 15 milhões. Receita real, mas por natureza não recorrente. Afinal, não é todo trimestre que a empresa vai estar realizando vendas de terrenos e ela não vai vender o mesmo terreno duas vezes. Então a gente tem que separar bastante isso. O estacionamento contribuiu ali com 8 milhões de receita, o aluguel 12,5 milhões, com um crescimento de 2,6%. Pior, receita de aluguel mínimo, contrato fixo, a espinha dorsal do negócio, ficou em 375 milhões. E o próprio relatório descreve como em linha com o segundo TRI de 2025, ou seja, nominalmente parado em reais sem correção nenhuma, nem por IGPM e nem pela inflação, mas tem uma boa explicação técnica para isso. O IGPM ficou negativo no período, e boa parte dos contratos é indexada justamente ao IGPM, tá? Então o aluguel real até cresceu. O SSR foi de 4,6%, excluindo Tijuca. Acima da inflação, isso é legítimo, tá? Mas o fato permanece. O crescimento da Alus hoje vem de mídia e venda de terrenos, não de aluguel. É onde está
a principal espinha de crescimento da empresa, focando ali principalmente na parte ali de mídias, né? É um bloco da empresa que pode destravar um grande valor para o acionista no futuro, quem sabe um possível IPO daqui uns 10 anos, né? E o varejo dentro dos shoppings, como é que será que está? Vendas nas mesmas lojas, ou SSS, Same Store Sales, foi de 2,6%, excluindo Tijuca. No mesmo trimestre do ano passado, tinha sido 7,1%, uma queda de 448 pontos bases em um ano. O aluguel das mesmas lojas, Same Stores Rental, ou SSR, caiu de 7,4% para 4,6%. A empresa basicamente deu duas justificativas: o descasamento da Páscoa entre 2026 e 2025 e os jogos da Copa do Mundo tirando pessoas do shopping, né? Porque muita gente vai para bar ali assistir a Copa, muita gente foi viajar também para aproveitar o feriado prolongado, né? E as duas são verdadeiras e temporárias, tá? Isso daí é só um resultado sazonal ali por essa questão de eventos, né? Mas a abertura por segmentos, roupas e calçados cresceu bastante, tá? Roupas e calçados cresceu ali 1,2%, é a maior categoria do shopping. E isso não é Páscoa, é a Selic alta, 14,25, agora 14, né? E o crédito caro. Do lado bom, a ocupação 96,3%, estável, e a inadimplência líquida caiu de 1,8% para 1,2%. É o melhor patamar aí da série da empresa. Quem está lá dentro continua pagando, e quem estava devendo não está mais devendo. O problema não é o lojista quebrar, é o consumidor gastar menos, tá? Agora eu preciso ser justo com vocês, tá? Porque tem uma coisa aqui que é excelente. As despesas administrativas caíram. Aqui é onde a gente separa os homens dos meninos, né? Porque a empresa está mostrando isso, tipo, um compromisso ali com diminuir os gastos é muito relevante. Isso, no curto prazo, pode parecer pouco, mas ao longo de 10 anos, isso traz um fluxo de caixa enorme para o acionista, tá? Então, caiu ali cerca de 5,6%, mesmo absorvendo o dissídio da convenção coletiva, né? Cortar custo nominal em uma empresa com inflação e reajuste salarial obrigatório é extremamente difícil. E aqui é um fato que é mensurável para a empresa, palmas para a Allos, tá? Somando os outros 3 pontos reais, custo médio da dívida melhorou de CDI mais 0,75 para CDI mais 0,57. A inadimplência está no melhor nível da série histórica. E a mídia já representa 10,6% de receita, crescendo 84,5% num negócio que quase não consome capital. Então não me entenda mal, a gestão da Allos é extremamente competente. A crítica que vem agora não é sobre competência, é sobre para onde o dinheiro está indo. Terceira pergunta e a mais importante: de onde vêm os dividendos? Vamos fazer juntos, é conta de padaria, né? O FFO do primeiro semestre foi de 639,6 milhões de reais, analisando 1,28 bilhões por ano. Desse valor sai o CAPEX, e aqui eu vou ser justo com a empresa. O guidance que a empresa dá é de 350 a 450 milhões, mas boa parte disso é expansão, tá? O TAFT no Tijuca, o Campo Grande, o Parque Dom Pedro, expansão é discricionário, dá para parar amanhã. Então eu uso só o CAPEX de manutenção, que fica em torno de 197 milhões por ano, que é basicamente a revitalização mais metade do imobilizado, que sobra ali 1,08 bilhões. Isso é o AFFO. Agora, o dividendo. O guidance é de 27 a 29 centavos por ação por mês. Então, cerca de 500 milhões de ações, multiplicando vai dar ali 1,68 bilhões por ano. Com caixa livre de 1,08 bilhões, o dividendo prometido fica ali cerca de 600 milhões a mais, né? O que dá um payout ali de 155% sobre o caixa livre. E se você usar o CAPEX cheio do guidance, isso sobe para 191%, né? E antes que alguém comente, sim, eu sei que o FFO já soma de volta a depreciação e que o CAPEX de revitalização foi só 5,7% do NOI. Mesmo assim, o dividendo é
maior do que o próprio FFO, que seria ali 1,68 contra 1,28 bilhões. Não tem como a conta da operação fechar, tá? Mas isso daí é esperado, tá? Isso daí é esperado porque o próprio CEO já deixou isso claro. Eles pretendem aumentar a alavancagem da empresa para um nível ok, um nível saudável, e de fato isso destrava bastante valor para a ação, tá? Tem empresas que elas precisam de dívidas, né? E quanto mais dívida a empresa tem, mais o valor da empresa sobe no mercado por conta de eficiência tributária, tá? Então, basicamente, os dividendos vêm de dívidas. Em abril, ela emitiu ali R$ 1 bilhão em CRIs e entrou 1 bilhão de captação e acabou saindo ali 876 em dividendos. Não é coincidência, tá? É parte da estratégia da empresa. O problema seria se isso não fosse a estratégia da empresa, né? Não tivesse sido previamente comunicado ao acionista que a empresa estaria fazendo isso por tais motivos. E então, palmas novamente para a transparência da gestão da Allos, tá? Segunda fonte, venda de ativos, vendeu o shopping Curitiba inteiro por quase R$ 200 milhões, a um cap rate de 9,6%. Está montando um fundo imobiliário com a Quineia de até R$ 2 bilhões, colocando fatias de até 7 shoppings lá dentro, tá? Agora junta as duas pontas e olha o custo. O custo total da dívida hoje é de 15,4% ao ano, porque 98,7% está indexado ao CDI e o CDI está em 14,25%. A gente tem que refazer a conta, né, porque caiu 0,25, mas isso não vai alterar muito o nosso valuation, tá? Então a empresa basicamente toma dinheiro a 15,4%, vende shopping a 9,6% e paga dividendo de 12%. Isso é irracional? Não, como eu falei, a administração quer uma alavancagem de 1,7 para subir ali para cerca de 2 vezes, porque considera que a estrutura de capital está subalavancada e que a ação está barata demais para emitir. É uma decisão consistente, né? Mas você, como investidor, precisa entender que o que está recebendo, parte dos dividendos, não é renda gerada pela operação, tá? É a devolução do seu próprio capital com o balanço da empresa encolhendo por trás. Isso não aparece no dividend yield dos sites, tá? Como acionista, é importante você saber disso para você não esperar esse dividendo, não projetar esse dividendo para os próximos 5 anos, porque a própria gestão já falou que ali vai durar mais ou menos uns 3 anos, tá? Essa porcentagem ali de dividend yield médio de 12 a 13%. Agora, a empresa vai quebrar por causa disso? Não. A dívida líquida de 3,68 bilhões, alavancagem de 1,7 vezes o EBITDA, é confortável para o setor, com caixa ali de 3,39 bilhões, que sozinho cobre todos os vencimentos até 2029, tá? Em 26 e 27, juntos crescem ali só 151 milhões. O aperto real só vai chegar ali em 28, 29, com 742 e 940 milhões para serem pagos, tá? Então o balanço aguenta, tá? Agora, como está atrelado ao CDI, né, não tem nenhum hedge de juros, e se o CDI cai, isso destrava bastante valor para a empresa, tá? A despesa financeira do trimestre foi de 255 milhões contra um EBITDA de 525. Quase metade da EBITDA vai só para pagar juros, tá? Regra de bolso que eu uso são 7 bilhões de dívida bruta, então cada 1 ponto percentual na Selic vale mais ou menos 70 milhões de reais no fluxo de caixa livre, fluxo de caixa operacional, FFO por ano ali, uns 5% do total. Guarda esse número porque ele é o resumo do vídeo inteiro, tá? Agora vou virar o argumento, porque tem um dado nesse relatório que muda tudo. Nesse trimestre, a Allos fez 2 transações no mercado privado. Vendeu o shopping Curitiba inteiro a um cap rate de 9,6% e assinou a compra de 1,6% do shopping Recife, a um cap rate de 9,2% sobre o NOI estimado de 2026. Ou seja, no mundo real, o comprador e o vendedor acordaram ali que o shopping da Allos vale entre 9,2% e 9,6% de cap rate. Agora a bolsa a 27,5 por ação, que foi o preço de fechamento de antes de ontem, né? Com 3,68 bilhões de dívida líquida, o valor da firma é de 17,4 bilhões. O NOI, ou NOI, analisado, já desconta a parcela do GIE corporativo que serve os shoppings. É cerca de 12 bilhões. Isso dá um cap rate implícito de aproximadamente 11,5%.
Traduzindo, hoje as ações da bolsa estão precificando o shopping da Allos com um desconto de 20% em relação ao que a própria empresa consegue comprar e vender no mercado privado. Ou o mercado privado está errado, ou a ação está barata demais. Eu não consigo acreditar nessas duas coisas ao mesmo tempo, tá? E na minha visão, a ação está barata, tá? Não só da minha, como de muitos gestores por aí, também consideram a ação extremamente barata, né? Tá tendo um descasamento ali, talvez por fluxo gringo. O gringo gosta bastante de hard assets, real estate, né? E shopping é basicamente um hard asset, não tem como tu pegar o shopping ali com as mãos e levar para outro lugar, isso é impossível. Então pode ser considerado um hard asset. E os gringos bateram bastante aí, né? Eles gostam bastante da parte de shoppings e estão saindo da bolsa, então pode explicar a parte aí das quedas recentes, tá? Vamos ao valuation. Preço de 27,50 de referência. Aqui tá fechamento do 6/8, mas não foi fechamento do 6/8, tá? Foi o fechamento 5/8, com ali cerca de 500 milhões de ações ex-tesouraria, tá? O FFO por ação normalizado de 2,4. Eu tirei ali os 39,5 milhões de desenvolvimento imobiliário, com CAPEX de manutenção de 197, a dívida líquida de 3,68 bilhões. E aqui que está a parte mais importante do nosso método, eu não escolhi o cap rate a dedo, ela saiu ali da NTNB líquida dos seus 15% de imposto, mais um spread. E esse spread eu calibrei nas duas transações que a própria Allos fez no trimestre. Vendeu Curitiba a 9,6 e comprou fatia do Recife a 9,2. Com a NTNB onde ela está hoje, isso dá um spread de cerca de 300 basis points, né? Ou 3% ali. É um preço observado, né? Que de fato aconteceu, não é um chute que eu estou dando, tá? Então, no cenário conservador, a NTNB fica no 7,5% de hoje, cap rate de 9,9%, o valor justo central de R$ 29,00, 4 a 5% acima ali do preço atual, tá? Então teria um certo desconto ali em relação ao preço teoricamente justo da ação. No cenário base, a NTNB cai ali para 6,5%, um cap rate de 8,5%, o valor justo ali vai para casa dos R$ 34,00 ou 24% acima. O cenário base é o que eu mais gosto, tá? Para mim é o que faz mais sentido olhar o preço justo da Allos a R$ 34,00. Cenário otimista, a NTNB ali cai para 5,5%, cap rate de 7,4%, valor justo de R$ 41,00. Ou seja, uns 48, 50% de upside aí para a empresa. Mas lembrando que isso não é recomendação, é apenas uma análise que eu faço para traçar os meus valuations, os preços que eu posso estar pagando ali na ação, descontado, né, para um valor justo ali no presente, né. Agora, em relação a parte mais interessante, né, é o NIV, né, que olha os imóveis com o olho de comprador privado, que daria ali de 36 a 50, tá? Então, se a gente for utilizar a prática do valor líquido dos ativos, né, teria um belo desconto aí, né, em relação ao que é pago no mercado privado, em relação ao que é pago na bolsa. O Gordon, que olha o que sobra de caixa para você depois dos juros, impostos e capex, dá 25 a 36, tá? Eu não gosto muito do modelo de Gordon, tá? Para fundos imobiliários e nem o Gordon ajustados, para ser bem sincero com vocês, tá? Eu prefiro o NIV ou o modelo que eu utilizei com base na NTNB e o cap rate, tá? Para mim é o que faz mais sentido. Agora, em relação ao veredito, né? Comprar com os olhos fechados, mas não é uma recomendação de compra, tá? É o que eu estou fazendo. Hoje a Allos representa ali cerca de 3% do meu portfólio, tá? O que sustenta a minha compra é basicamente o cap rate implícito de 11,5% na bolsa contra 9,2% e 9,6% nas transações reais da própria empresa. Um FFO por ação crescendo 11,9% nos piores ambientes de juros da década. SDA caindo 5,6% nominal e custo da dívida melhorando para CDI mais 0,57%. Selic já em ciclo de corte é o gatilho de reprecificação mais direto que existe na empresa, tá? O que você precisa aceitar, né? O dividendo de 12% não é gerado pela operação, parte é devolução de capital, o aluguel mínimo está nominalmente parado e o SSS
Same-store sales caiu para 2,6%, que é natural, né? Visto que as famílias estão muito endividadas. 98,7% da dívida em CDI sem hedge, Selic alta persistindo, né? Machuca muito a empresa. Exceto se tiver uma troca de governo, né? Daí esquece valuation para a empresa. O guidance de EBITDA exige ali um segundo trimestre 8 a 15% acima do primeiro, tá? Você não está comprando shopping, está comprando ali basicamente a tese de queda de juros reais, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Algumas coisas que vão me fazer aumentar a minha posição, eu gostaria de ter ali cerca de entre 3 a 5%. Se o FII da Kinea sair perto dos 2 bilhões e sair com cap rate perto de 9%, porque é isso que converte o NIV, né, Net Asset Value, em caixa. A NTNB longa furar os 65, os 6,5 para baixo, e o Same Store Sales voltar a crescer acima de 4% no terceiro trimestre, tá? Não penso em sair da tese, para mim é uma excelente empresa, mas um peso máximo ali 5%. 5% é o máximo que eu me permito ter em qualquer empresa da minha carteira, tá? Uma empresa de alta convicção fica em torno de 3 a 5%. Hoje, a Allos deve ser uns 3%, 2,5%, depois eu tenho que rever. Comprei bastante ali abaixo dos 28, tá? Se o juro ficar exatamente onde está hoje, ela vale basicamente R$ 29, ou seja, não tem muita margem de segurança, né? Se a gente considerar ali que é hard asset, shoppings e tal, uns 10% de margem de segurança já é o suficiente. Então 29 menos 2,9 vai dar algo ali em torno de 26, 27 seria algo aceitável ali para estar aumentando a minha posição, tá? Não é uma recomendação para você. E eu aceito a assimetria, né? É um pouco diferente do caso da Prio, que é uma maior posição, né? Acho que eu devo ter 7% do portfólio, mas não porque eu investi 7%, tá? Eu investi cerca ali de 5%, 4% na Prio, e as ações se valorizaram muito, né? Eu comprei na casa dos 38, 35, aumentei posição quando ela caiu ali para os 53, aumentei posição quando ela subiu dos 38 para os 45 ali mais ou menos, eu aumentei posição. E a Prio tem um grande problema em relação ao Estreito de Hormuz, né? Se fechar ali, a ação pode sofrer, mas tô tranquilo, né? Paguei a Prio a um valuation de barril de petróleo precificado a $50, né? Então tô bem tranquilo em relação a Prio, mesmo que reabra estreito ali, se voltar para casa dos 60, ainda estou bem feliz, tá, com a minha posição. Então esse é basicamente o resumo do vídeo. É um conteúdo educacional, tá? Não é uma recomendação de investimento, você precisa fazer sua própria conta. Eu só estou demonstrando como eu analiso os resultados das empresas, como eu projeto o fluxo de caixa e como eu desenvolvo a minha tese de investimento em relação a preço conservador, preço base e preço otimista, tá? Quando eu falo ali que a gente tem... Cadê? 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 Não falei sobre compra? Eu acho que eu não falei, né? Ah, tá. Quando eu falo em relação a valor justo, tá? É pra mim, tá? Pra mim a tese de investimento não é pra você. É pra mim olhar esse relatório que eu fiz pra mim mesmo daqui a 3, 4 trimestres, entendeu? Pra mim ver se a minha tese, o meu valuation se mantém, se de fato continua válido, tá aportando na empresa, a depender do preço que ela vai estar. Esses valores vão sempre variando trimestre a trimestre, ano a ano, então é só com base no que está acontecendo hoje, para daqui para frente eu olhar para trás e falar, eu estava analisando isso, eu errei nisso. Então, basicamente é isso, tá? Não é nenhuma recomendação de investimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.